Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo 69. Este salmo, ele pode ser estudado da seguinte maneira, dividindo o texto em 5 partes. As 2 primeiras partes, elas descrevem um aspecto mais negativo. Então existe a transição, que é a parte central, que nos leva então às outras 2 partes, que são mais positivas e que levariam então o leitor à conclusão do salmo. Então, dos versos 1 ao verso 4, você tem a ideia de descontrole. Do verso 5 ao verso 12, a questão envolvendo o escândalo. Então, dos versos 13 ao verso 18, que é a parte central do salmo, você tem a ênfase na incapacidade do salmista. E, obviamente, o contraponto, que é a confiança dele na integridade e na santidade da intervenção poderosa de Deus a seu favor. Então, tendo passado pela transição do verso 13 ao verso 18, o salmista passa então a enfatizar de forma mais positiva aquilo que ainda continua sendo um contexto de luta, porém de uma forma mais esperançosa. Os versos 19 ao verso 28 falam sobre uma preocupação do salmista com a vergonha, e depois dos versos 29 a 36, a utilidade de tudo aquilo que ele tem vivido e servirá para a glória de Deus e para a ajuda de outras pessoas. Então, o Salmo 69 é uma construção belíssima que fala sobre a oposição inimiga contra o salmista, fala sobre as acusações destas forças, desses oponentes contra o salmista, a pressão que eles tentam exercer de tal maneira que o salmista venha sucumbir sob o peso das mesmas, a humilhação que estas forças opositoras querem e tentam causar na consciência, na mente, na alma, no coração do salmista, e o desejo de anular a vida do salmista, tanto em sua experiência pessoal quanto em sua relevância para com outros. Então é um salmo realmente muito rico e que exige uma leitura com calma, atenciosa e muito tempo para meditar nas implicações do mesmo. Como o salmo é um tanto quanto longo, eu gostaria de apenas salientar destes versos 5 deles que, a meu ver, ilustram estas 5 partes do Salmo. Então, o verso 4, por exemplo, do Salmo 69 diz: os que sem razão me odeiam são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, são poderosos os que querem me destruir, os que com falsos motivos são meus inimigos, por isso tenho de restituir o que não roubei. Então o salmista fala deste ambiente de descontrole que tentam impor sobre ele, e ele fala sobre as águas que sobem até a alma, verso 1. Ele fala que está atolado no profundo lamaçal. Ao mesmo tempo, ele diz que está sendo arrastado pela correnteza e daí por diante. Então, neste contexto de aparente descontrole, ele volta a sua atenção para Deus e pede o socorro, expressando a sua expectativa real de que Deus poderá reverter a força destas águas, dessas correntes, deste lamaçal na vida do salmista. Do verso 5 ao verso 12, já falei sobre as acusações que estão sendo niveladas contra o salmista, e ele então expressa de uma forma positiva, ele tem essa expectativa de que Deus venha intervir com justiça, ele tem expectativas justas em meio a tudo isso. Então você olha, por exemplo, para o verso 6,
E o verso 6 diz o seguinte: não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Eu creio que este verso somente deveria ser objeto de estudo por todos nós, e com muita profundidade, porque ele fala de um desejo muito humilde, muito honesto, muito justo da parte do salmista, de que a vida dele não seja uma razão de constrangimento para o povo de Deus. E eu acredito que isto é algo que nós devamos nutrir em nossas mentes e corações acerca das nossas vidas como sendo instrumentos de bênção e jamais de maldição, de honra e jamais de vergonha. Deus nos conceda esta bênção. O verso 16, que está bem no centro do Salmo, nesta parte central a que me referi, dos versos 13 ao verso 18, que descreve a incapacidade do salmista e ao mesmo tempo as expectativas dele com relação à integridade santa do caráter de Deus, que obviamente atuará em justiça nestas realidades que envolvem o salmista, realidade de pressão absoluta para destruir a vida e a integridade dele. E neste contexto em que ele se sente incapaz, ele volta os olhos para o Senhor Deus e ele diz algo também muito especial no verso 16. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Então, de alguma forma milagrosa, misteriosa, sobrenatural, o salmista não tem que as águas, as correntes, o lamaçal sujem a sua vida com o Pai. É como se a sujeira estivesse tentando submergir, envolver, atolar, afogar o homem de Deus, a mulher de Deus, mas o relacionamento deles com o Senhor continua um relacionamento puro. E por esta razão o verso 16 usa estas palavras doces de uma expectativa que está confiante na integridade de Deus, em sua compassiva graça e na sua misericórdia que é rica e abundante. Os versos 19 a 26, que descrevem um contexto de preocupação com vergonha e uma expectativa sóbria da parte do salmista, ele se preocupa com esta humilhação que estão impondo, que estão forçando que ele viva, e neste contexto de preocupação com esta humilhação imposta, este sentimento de vergonha, o verso 26 chama a atenção no seguinte respeito: pois perseguem a quem tu feriste e ficam falando sobre as dores daqueles a quem golpeaste. De novo, este é outro verso profundo da palavra de Deus, e aqui eu gostaria apenas de sugerir que nós deveríamos parar para estudar esse verso, e a lição dele, dentre outras, é esta: que nós deveríamos ter muito, mas muito cuidado, evitássemos ao máximo sorrirmos, julgarmos, analisarmos de uma maneira muito crítica o sofrimento de alguém, ainda que julguemos que este sofrimento é merecido, ou que a pessoa está colhendo o que ela plantou. Queridos irmãos e amigos, ainda que isso seja um fato, que eu quero dizer é o seguinte: eu creio que aquilo que o homem planta, ele colherá, é bíblico. Mas isto não me dá o direito de ficar em conversas, em especulações pessoais, dizendo bem feito, tomara que aconteça de novo, tomara que fique pior ainda, porque pode ser que o sofrimento de uma pessoa, ele seja um sofrimento provocado pela disciplina de Deus na vida de um indivíduo, e eu corro o risco de julgar a ação de Deus na vida de uma pessoa como sendo talvez injusta.
E mesmo que eu tenha a convicção de que seja uma disciplina de Deus sobre a vida de alguém, isto não me dá o direito de dizer bem feito, tomara que aconteça ainda mais. Por isso, muito cuidado com a mensagem do verso 26, no sentido de leiam, meditem e aprendamos juntos a termos esta atitude de humildade em meio às humilhações que tentam provocar contra as nossas vidas. Porque é fácil você passar a reagir da mesma maneira como tratam você. Então você vai responder na mesma moeda. E o salmista diz o seguinte: pois perseguem a quem tu feriste e ficam falando sobre as dores daquele a quem golpeaste. É Deus que estabeleceu o golpe na vida do salmista. Deixe que Deus trate com o salmista. Deixe que Deus trate com o seu próximo. Não se preocupe em analisar demais. Deus é juiz, ele tratará a pessoa. Você pode até ter razão, a pessoa pode até ter preparado a cama dela e agora ter que usá-la, deitando-se sobre ela, mas isto não nos dá o direito de ficarmos especulando e muito menos torcendo para que aquilo que é dor seja acrescentado ao sofrimento. Este salmo fala também sobre algo acerca da utilidade daquilo que nós vivemos. E o salmista, ele expressa isso de uma forma muito positiva, é uma expectativa positiva em meio a um contexto tão negativo. Por isso que eu digo que o salmo ele sai das suas duas primeiras partes para uma análise e uma conclusão mais positiva em suas duas últimas partes. Então, o verso 32, ele ilustra bem esse ponto. A palavra de Deus diz: que os aflitos vejam isso e se alegrem. Quanto a vocês que buscam a Deus, que o seu coração se reanime. Ou seja, ao verem o meu sofrimento e como Deus fez intervenção em minha vida e me ajudou, que isto encoraje outros que estão em mesma situação semelhante ou em outras situações de sofrimento. Mas a questão é esta: que possam olhar para a vida do salmista, quem dera olhem para a minha vida e para a sua vida, vejam a intervenção divina e recobrem o ânimo, dizendo: ora, se Deus foi capaz de ajudar o Flávio, ele será capaz de me ajudar também. E por isso o salmista fala dessa expectativa positiva de que Deus há de ajudá-lo. O verso 29 diz: quanto a mim, porém, estou sofrendo e aflito, que a tua salvação, ó Deus, me ponha num alto refúgio. Louvarei com cântico o nome de Deus, quero exaltá-lo com ações de graças. Isso será muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e cascos. Que os aflitos vejam isso e se alegrem. Quanto a vocês que buscam a Deus, que o seu coração se reanime, porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Então, que as nossas vidas sejam exemplos de superação de dores e sofrimentos e deste caos que está no Salmo sendo descrito, para que não somente Deus seja engrandecido, mas para que outras pessoas encontrem ânimo em vendo os nossos sofrimentos. Não é isto que o apóstolo Paulo ensina na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 1, o verso 3, por exemplo, diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Em outras palavras, o meu sofrimento vivido à luz do Evangelho e no poder da graça será usado pelo Espírito de Cristo para ajudar outros que estão desanimados em seus dilemas. E quão glorioso é viver uma vida nestes termos. E que Deus nos ajude neste sentido. Mas para finalizar,
eu quero chamar a sua atenção para dois versos. O verso 26, que eu já mencionei: não deboche do sofrimento de outros, pois perseguem a quem tu feriste e ficam falando sobre as dores daquele a quem golpeaste. Agora eu quero focar este verso em relação a Jesus Cristo, com base nos versos 20 e 21. As afrontas partiram o meu coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas foi em vão. Esperei por consoladores, mas não apareceu ninguém. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Ora, queridos irmãos e amigos, para onde os versos 20 e 21 te remetem? Eles nos remetem à crucificação do Senhor Jesus Cristo. E nesta experiência do Calvário, Jesus, em sua sede, recebe vinagre. O texto fala em outras passagens de o vinagre misturado com mirra, misturado com fel e outras questões. E existem aqueles que argumentam que esta é uma questão de humilhação para acrescentar dor ao sofrimento de Jesus Cristo. Mas existe também a possibilidade de que esses versos expressem a atitude, melhor dizendo, de dar o vinagre, aquela bebida misturada com fel ou mirra, seja lá o que for, que isto servisse como um alucinógeno, tentando fazer com que a dor do crucificado fosse minimizada e assim a morte pudesse ser encarada com menos trauma, com menos dor. Seja como for, eu quero dizer que se você tirar o elemento de alucinógeno, vamos pensar que seja somente uma questão de humilhação, o fato de você pensar que essa bebida alteraria o estado mental de Cristo não vem comprometer o contexto de que ele está sofrendo a humilhação pelos nossos pecados. Mas para mim, penso que é válida a possibilidade de que isso poderia alterar o estado de consciência de Cristo, até porque historiadores falam que este vinagre era uma bebida muito rude, era um vinho barato, vamos assim dizer, que os soldados romanos embrutecidos, acostumados com ele, bebiam. Seja como for, eu acredito que ele poderia, de certa maneira, alterar o estado de consciência de Cristo. Se isto fosse o caso, o diálogo de Jesus com o crucificado, o malfeitor ao lado dele, não poderia ter acontecido. E Lucas 23, 43, a promessa de que ainda hoje estarás comigo no paraíso, não teria acontecido caso se Jesus tivesse consumido aquilo que alteraria o seu caráter, a sua consciência, melhor dizendo, tentando até, num ato de misericórdia, de fazer com que o seu sofrimento fosse diminuído. Eu acredito que Jesus Cristo se manteve íntegro em seu sofrimento até no último instante, para que ele pudesse ter condições de dialogar, por último, com aquele pecador crucificado ao seu lado, e tendo ouvido dele a confissão, recebê-lo na eternidade como seu Senhor e Salvador. O que eu quero dizer com tudo isso? Quer acreditemos que o vinagre fosse só uma forma de humilhar mais Cristo, ou fosse uma bebida que causasse uma alteração de consciência. Seja como for, o fato é que Jesus Cristo esteve consciente, apto e desejoso de salvar o pecador, e tendo-os amado, amou-os até o fim. E é para este grande Senhor e Salvador que nós olhamos em tempos em que nos sentimos como que afogando em meio a tantas águas, lamas e tantas pressões que tentam nos colocar para baixo e nos destruir. E a minha oração é que o Espírito de Cristo nos conceda o ânimo de continuarmos firmes, sempre em comunhão com o Senhor, auxiliados por Ele e fundamentados na rocha eterna, que é o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus te abençoe e até a próxima.